comecei uma série de reflexões sobre encontros com Jesus. E nós falamos o encontro de Jesus com Zaqueu. Falamos sobre o encontro transformador. E vimos a mudança que houve na vida, na história de Zaqueu, o quanto ele foi abençoado e o quanto essa transformação abençoou a sua casa, abençoou a sua cidade. Quando Deus vai mexendo com a gente, vai melhorando a vida da gente, vai cuidando da gente, Ele vai cuidando de outras pessoas, Ele vai ajudando a gente a abençoar outras vidas. Foi o que nós vimos, né? Domingo passado eu não falei de encontros, era um feriado prolongado, tinha a mocidade toda em acampamento. Eu tinha uma palavra também aos jovens, eu aproveitei aquela palavra lá aqui, demos uma mexida, né? Mas domingo passado não falamos sobre encontros. Hoje nós reservamos falar sobre um outro encontro que é muito conhecido na Bíblia, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. É um encontro que aconteceu, quando eu for ler o texto vocês vão ver, na 6ª hora do dia. Não é 6 horas da manhã, mas são horas específicas que os judeus estabelecem para o partilhar da vida e para o tempo de comunhão e adoração a Deus. A 6ª hora do dia para o judeu é meio-dia, o momento mais quente do dia. No verão aí, vocês estão sentindo isso aí, vai chegando ao meio-dia, né? A coisa já está bem quente. Guarda isso, que isso vai ser importante também. Mas o mais importante da 6ª hora é uma hora que o judeu reserva para buscar a Deus em oração, para ter um encontro de comunhão com Deus, já é reservado para isso. E Jesus vai dar à mulher samaritana o privilégio de viver esse tempo com Ele, né? Junto a um poço, à porta da cidade de Sicar, cidade dos samaritanos. Então, bem no momento em que o judeu normalmente reserva para ter comunhão com Deus, para ter um tempo de conversa, de encontro com Deus, Jesus vai chegar junto à samaritana. E nesse encontro, deixa eu ligar aqui, nesse encontro que nós vamos meditar, é sobre a possibilidade. Tem que mudar a primeira aí para mim, Rebeca, aí agora acho que eu vou. Aí, obrigado. De termos um encontro revelador. O Senhor Jesus vai revelar algumas verdades preciosas ao coração da mulher de Samaria, mulher samaritana. É um texto que você já ouviu, é um texto que você já leu, é uma história que você conhece. Mas eu quero ler esses 18 primeiros versículos. A história e a conversa, ela se estende, vai mais do que 18 versículos, mas nós vamos ler até o 18 agora, depois eu vou mencionar para frente. João 4, verso 1 a 18, acompanhe o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, ou terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora 6ª. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu. Isso dissestes com verdade. Você pode deixar aí sua Bíblia aberta, porque a conversa vai seguir aqui. Que Deus dê graça ao nosso coração, à nossa mente, na reflexão que fazemos também da sua bendita palavra. Um encontro revelador, está vendo? Já no começo da leitura a gente já vê muitas verdades reveladas, e eu quero destacar com vocês algumas delas aqui. O primeiro é que não há nenhum preconceito em Jesus. O texto diz muito claramente: judeus e samaritanos não se davam, não combinavam, não se encontravam, não conversavam, não gastavam tempo juntos. Havia questões históricas, havia questões religiosas, que geravam conflitos, que geravam intrigas. Judeus e samaritanos, de certa forma, eram rivais, e alguns tinham tanto ódio uns dos outros, tanto dos samaritanos para os judeus, como os judeus para os samaritanos, que eles jamais passavam na sua terra, cruzavam as suas fronteiras. Há um outro momento em que Jesus quer passar pela aldeia, samaritanos, e os discípulos, eles demonstram uma certa resistência, porque judeus e samaritanos não conversam, não se dão. Mas Jesus, que não tem preconceito nenhum, que ama o judeu, que ama o samaritano, que ama o brasileiro, que ama o rico, o pobre, o casado, o solteiro, ele passa por todas as terras. E ele quer se encontrar com todos os povos, com gente de toda tribo. Entenda tribo, né? Como todo tipo de grupo social que existe, às vezes, num país chamado Brasil, ou em qualquer país, em qualquer povo do mundo. Há muitas tribos, né? Dos adolescentes, dos hippies, né? Dos índios. Há muita gente, há muitas tribos. Mas o nosso Deus é o Deus que não tem qualquer preconceito, como tem o ser humano. O ser humano é preconceituoso. O ser humano, ele gosta de conviver com aquele com quem ele se identifica. Ele gosta de ter por perto gente que cheira como ele cheira, que é cheirosinho como você é, que é limpinho como você, que anda limpinho como você anda. Nós temos essas questões, são nossas, humanas, né? Que são sentimentos pecaminosos, que não existem no nosso Deus. Nós escolhemos com quem nós convivemos, nós escolhemos com quem nós conversamos. Isso é bom também, porque não dá para conviver e andar com todo mundo, né? A gente tem que buscar ter por perto pessoas boas, mas no trato, no respeito, no amor, na consideração, nós não podemos ser indiferentes, na dor, no sofrimento, no desejo, né, de levar ao outro a graça de Deus que nos foi concedida. Não pode existir nenhum tipo de preconceito. O judeu não tinha, Jesus não tinha preconceito. Ele começou com as crianças, quando os discípulos diziam: Jesus não tem tempo para as crianças, e começou a impedir os pequeninos de vir. Ele disse: deixai vir a mim, os pequeninos, dos tais é o reino dos céus. Ele conversou e recebeu leprosos, que se identificavam como imundos, porque tinham uma doença incurável, mas ele os acolheu, ele os tocou, ele os curou, ele os acolheu com carinho, com compaixão, com misericórdia, com socorro. Então Jesus é Deus na terra, que com toda a sua grandeza, com toda a sua santidade, senta à mesa com pecadores. E para diante de um poço,
numa terra onde o judeu não é muito bem-vindo, para conversar com uma samaritana, uma mulher. Se você seguir na leitura a partir do verso 19, que nós não lemos, você vai ver que quando os discípulos chegar e encontrar Jesus sentado junto ao poço, conversando com uma mulher, eles já vão ficar admirados, já vão ficar perplexos, vão dizer, olha, como é que é isso? Jesus parado, sentado, com uma mulher samaritana, conversando, até os discípulos, preconceituosos, estão dizendo, nós já temos que passar por aqui, e Jesus não vai dar atenção para essa gente, ele dá atenção para todos, porque Jesus é o Deus que ama todos. Ele quis passar por Samaria, era o caminho mais perto, é o caminho mais rápido, e ele não vai só passar por Samaria, ele vai ficar em Samaria, ele vai entrar na cidade, ele vai dar um certo dia de tempo com os samaritanos, que judeu jamais faria. E uma mulher, você vê que ela mesma se admira, como pode você, sendo judeu, pedir para mim água, que sou mulher samaritana? E aí, o autor do texto, João, vai dar um esclarecimento, porque judeus e samaritanos não se davam. Então a mulher está admirada, um judeu, puxando conversa comigo, mas Jesus não é o homem preconceituoso. Ele conversa, ele dá do tempo, ele chega com graça, ele chega com cuidado, ele chega com compaixão, ele chega com respostas, ele chega com um revelar muito precioso de quem ele é, e ele vai revelar muito bem para a mulher quem ela é também, vai mostrar que ele a conhece bem. Não se assentou ali porque não conhecia a mulher, não conversou com a mulher samaritana porque não sabia da vida dela, que tipo de vida que ela tinha. Ele sabia, e ele revela isso, porque não há nenhum preconceito para Cristo. Não importa quem você é, não importa o que você tenha feito, não importa o que você esteja fazendo, não importa se as pessoas já não te admiram, não importa se você já tem alguns inimigos por aí, não importa se tem alguns que já preferem nem ir na sua casa, que estão querendo distância de você, que estão tratando você com indiferença. Para Deus essas coisas todas são nada. Não importa se a sua dignidade foi embora ou se ela está presente, se você tem um emprego ou não tem, se você tem recurso ou não tem, se você está passando por um momento de muita dor, de muito sofrimento, ou se você está passando um momento de bonança, se o tempo para você é de mesa cheia, ou se o tempo para você é de mesa vazia, geladeira vazia, que abre e dá até eco, né? Nosso Deus não se importa com essas coisas, Ele não se importa quem a gente é hoje, e aquilo que a gente tem feito ou se envolvido. Ele vem ao nosso encontro a si mesmo, Ele nos ama a si mesmo. Diz a Bíblia que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, e para provar o seu amor por nós, Ele se entregou por nós, Ele deu a sua vida, Ele verteu o seu sangue, Ele não mediu esforços, Ele veio para nos ajudar, Ele veio para nos salvar. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Santíssimo, que vem ao encontro do pecador, que vem ao encontro da pecadora, mulher samaritana, pecadora. Sabe por que essa mulher está ali, naquele horário do dia? Porque ela não podia ir com outras mulheres, por causa do tipo de vida que ela levava. Vocês se lembram que Jesus revelou, busca lá seu marido, é o jeito que ele começou a conversar. Não tem um marido, e ele vai dizer o quê? Dissestes bem, já tiveste 5, e agora o que você tem não é seu, você está se relacionando com alguém que ainda está ligado a uma outra mulher. Ou seja, você está em adultério agora. Você está tendo por marido, tendo por homem alguém que é de fato de uma outra mulher. Existe um contexto aí. Então essa mulher pecadora, samaritana, ela não pode ir ao poço com as outras mulheres, não.
Porque existe aquele ditado, diga-me com quem anda que eu vou te dizer quem é. Então as mulheres faziam o quê? Elas não queriam a companhia de uma mulher que tinha uma fama dessa na cidade, que já tinha tido 5 maridos e agora estava andando com o marido de alguém. Porque qual que é a hora boa de buscar água? De manhã, quando está fresco, principalmente em Israel, principalmente na região da Samaria, que é quente. Esse é o horário que as outras mulheres iam ao poço de Jacó, iam bem cedinho buscar água. Essa mulher não podia ir, porque ela não era bem-vinda. Preconceito presente, por causa da fama que ela tinha. E é por isso que ela vai no horário do sol mais quente. Por quê? Porque nesse horário nenhuma mulher quer ir buscar água no poço lá fora na cidade, fora da cidade. Porque ela tem que chegar no poço, ela tem que baixar o balde, ela tem que tirar a água, ela tem que botar num cântaro, e depois ela tem que carregar o cântaro cheio debaixo do sol mais quente do dia. Por isso ela vai ao meio-dia, na sexta hora. Esse é o horário que famílias, que pessoas estão buscando a Deus em casa, reservando para ter um tempo de comunhão com Deus. Então ela sabe que nesse horário ninguém vai ir lá no poço, o sol está muito quente, e deveria ser esse o horário que ela ia constantemente ao poço, e é esse exato momento que Jesus chega, para se encontrar, sem qualquer preconceito, com aquela que não tinha uma fama muito boa, que era mulher e ainda samaritana, com quem judeu não se dava. Então você começa a perceber como é que é o trato de Deus com o ser humano pecador. Na sua grandeza e amor, Ele vem ao nosso encontro, sendo a gente envolvido com o que tiver, porque Ele nos ama tanto, Ele quer nos alcançar do jeito que a gente está. Existe um cântico de um hino que diz, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. O amor que Ele demonstrou por nós na cruz, é o amor para o qual não há preconceito. Ele ama o mundo, de tal maneira que dá o seu Filho. E Cristo vem e padece por nós, sabendo que somos pecadores. Então Ele sempre vai vir ao nosso encontro, na situação que a gente tiver, e vai nos surpreender, naquele momento em que a gente, quem sabe, não espera ser visitado, ser encontrado por ninguém. É nesse momento, no momento difícil, no momento da indiferença dos outros, no momento do preconceito, quem sabe, da sociedade, que Deus demonstra, eu te amo mesmo assim. Quero ter um relacionamento, eu quero ter um convívio, eu quero revelar algumas coisas preciosas para você, que vão te ajudar, que vão te abençoar junto à vida. Então, Jesus vem ao seu e ao meu encontro também. Nós somos pecadores também. Nós somos falhos também. Nós cometemos também os nossos erros. Temos as nossas culpas, carregamos as nossas feridas. Vivemos os nossos tempos difíceis. Caminhamos às vezes por caminhos tortuosos. Mas Deus jamais vai se esquecer de nós. Jamais vai nos abandonar. Então Deus, Ele vem, Cristo vem, e então Ele começa a dizer, eu tenho algo para você. E Ele sabe que a mulher foi buscar lá água, né? A água do poço de Jacó, que mata a sede, que é levada para casa. Mas Ele sabe que há uma necessidade muito maior na vida dessa mulher do que aquela água de beber. Ela tem uma necessidade muito maior na alma. Ela tem uma carência muito maior no viver. Ela precisa ser orientada bem. Que ela precisa descobrir de fato quem ela é. E que ela precisa descobrir quem é aquele que fala com ela junto ao poço. Que lhe dá um pouco do seu tempo. Que lhe dá um pouco da sua atenção. E que lhe traz misericórdia e perdão. Então, não sei o que você tem buscado, mas pode ser que você não tenha encontrado aquele que busca, e
eu acredito que em Jesus podemos encontrar aquilo que de fato precisamos. Porque às vezes aquilo que nós precisamos não é aquilo que a gente tem buscado. Há coisas maiores, há coisas mais preciosas, há coisas de extrema necessidade, que precisam ter prioridade, precisam chegar primeiro, dentro daquilo que a gente pensa. Às vezes o que a gente pensa é na promoção que eu preciso encontrar lá no trabalho, é na aprovação para a faculdade, né? Às vezes o que eu acho que eu preciso é pagar minhas contas. Tudo bem, essas coisas todas eu preciso, mas será que essas são aquelas que eu mais preciso? Ou será que tem coisas mais importantes que eu nem percebi ainda que eu preciso? Mas que Jesus sabe, que Deus sabe, e por isso Ele está vindo ao meu encontro para oferecer. Porque o que adianta, diz a Bíblia, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que faria o homem, se pudesse, para garantir a eternidade da sua alma em paz, em gozo, diante de Deus? Nós, como seres humanos, não somos só preconceituosos, não. Nós somos pessoas que correm atrás de muitas coisas, mas de coisas sempre terrenas. Nós queremos ajuntar tesouros na terra. Nós queremos dizer o que nós temos, o que nós conquistamos, quem nós nos tornamos. O ser humano tem isso. E pode ser que nós nos tornemos uma pessoa importante, e pode ser que de fato os nossos bens possam trazer um certo conforto, mas se nós não tivermos a graça de Deus sobre nós, que nos purifica de todo pecado, que faz de nós seus filhos, que nos torna herdeiros do reino dos céus, tudo aquilo que a gente tem vai ficar por aí um dia, e não vai servir para nada. É isso que Jesus vem apresentar para essa mulher. Você veio buscar água, água que mata a sede, é um elemento importante, senão você não sobrevive, e o que você busca também é importante, mas Jesus vai expressar para ela que Ele tem algo que ela não tem, que ela não pode tirar naquele poço, mas que Ele, por compaixão, por sacrifício, por entrega, por amor, pode oferecer àquele que crê. Então o que nós precisamos, nós temos que buscar diante de Deus. Às vezes nós temos que nos curvar diante de Deus e dizer: Senhor, traga para nós aquilo que o Senhor sabe que de fato nós precisamos. Se você fizer uma experiência numa semana, orar todo dia assim, você vai ver que Deus vai trazer algumas coisas que você nem pensou, que você achava que não era nem importante, que você nem iria precisar para agora, mas que se você não tivesse recebido, você ia estar em situações mais difíceis. Ore por isso todos os dias durante um mês. Ore por isso durante os dias, durante um ano. Você vai ver que muito daquilo que você planejou pedir, não veio. E muito daquilo que você não tinha planejado pedir, Deus trouxe. Porque é Ele que sabe de fato o que precisamos. No cuidado que Ele pode dar à nossa vida. Por isso Ele vem ao nosso encontro. Porque Ele quer revelar para mim e para você o que de fato é importante. O que de fato vai fazer a diferença. O que de fato nós precisamos de verdade. Segundo, Ele nos faz ver quem somos. A mulher acha que está conversando com um desconhecido, que ela nunca viu, e nunca viu mesmo. Que não sabe nada da sua vida. Um andarilho, um viajante, necessitado, que não tem nem como tirar água do poço, e que está com sede, porque é meio-dia, o sol está quente, e ele está numa jornada de viagem. Mas Jesus começa a revelar o conhecimento que Ele tem dessa mulher, especialmente quando Ele fala lá: chama lá o seu marido. E ela diz: não tenho marido. E Ele revela, né, todo o conhecimento que Ele tem de quantos maridos ela já teve oficialmente e da situação que ela se encontra hoje. Depois ela vai entrar na cidade para testemunhar de que ela havia encontrado o Messias, e ela vai dizer: vem e veja aquele que me disse tudo quanto eu tenho feito. A conversa com Jesus aqui revela muito mais coisas da vida dessa mulher do que João escreveu, mas João deve ter colocado aqui o mais importante, o básico, aquilo que não podia deixar de ser escrito. Mas ela diz: tudo aquilo que eu tenho feito, Ele revelou.
Porque essa mulher vai para lá e vai com os traumas que ela traz, com a situação e circunstância de vida que ela vive no momento. Não está nem podendo ir ao posto com outras mulheres. Está tendo que ir no horário mais quente do dia. Não pode ir nem no horário mais fresco, porque esse horário vai muita gente para lá e ela não é bem-vinda. Mas quando a gente se encontra com Cristo e vive esse momento, né, de conversa, de partilhar da vida, a gente tem que se encontrar com essa certeza. Não tem nada que eu possa esconder de Deus. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me perco e me escondo nos confins dos mares, até ali haverá de me guiar a sua mão e a sua destra me sustentará. Então a gente vive a nossa vida e às vezes a gente engana os outros. Esconde algumas coisas. Algumas coisas que a gente acha que não é importante, outras que a gente acha que é muito importante, mas que precisa continuar escondido, senão vai dificultar a caminhada, vai atrapalhar o negócio, vai me dificultar chegar onde eu quero. E se o fim é proveitoso, não importa os meios, então a gente às vezes esconde algumas coisas, engana, esconde no propósito de enganar. Alguns escondem, enganam e dizem assim, foi para te proteger, mas engano, foi para não te ferir mais, foi para não te maltratar, foi para o seu bem. Até isso acontece com a gente, né? A gente trilha esses caminhos. Mas Deus, a gente não consegue enganar. Às vezes a gente engana até nós mesmos. Fala tanto que a gente tem uma capacidade que a gente não tem, que a gente não faz uma coisa que a gente faz, que a gente acredita que não faz, e acredita que a gente tem aquilo que não tem. De tanto que falou, de tanto que sustentou uma mentira por tanto tempo. Agora aquela mentira é tomada como verdade até por mim. Começo a viver como se fosse assim, ou a querer viver como se fosse assim sem ser, me passando por algo que eu não sou, por alguém que eu nunca fui. Pode ser que a gente viva assim também. Então, mesmo que eu engane o outro, ou mesmo que eu engane a mim mesmo, jamais eu vou enganar aquele que tem o olho que tudo vê. Os olhos como chamas de fogo. Consegue enxergar as entranhas. E sabe aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, aquilo que eu pensei, que o diabo não sabe, porque ele não consegue ler meu pensamento. Mas Deus lê. E sabe não só o que eu fiz, mas o que me moveu, a intenção. Por que eu fiz? Está oculto lá no meu coração. Mas Deus sabe. Por isso que ele não gostava do fariseu que ia ao templo, que cumpria os rituais, que orava em público, que coisa bonita, e que dava esmola aos pobres. Porque o olho que tudo vê enxergava o profundo coração e da alma. Identificava o que o motivou a fazer. E Jesus diz, queria ser visto pelos homens. É isso que os motivou. E quando nós tomamos atitudes certas, né, na intenção errada, mesmo assim Deus não se agrada, Deus não aprova. Deus vai chamar-nos de quê? Sepulcros caiados. Nossa atitude é bonita, mas o que move a fazer é podre, é mal cheiroso. Então essa mulher tem a vida dela. Ela está criticando Jesus, ela está dizendo para Jesus, né, como é que você, um judeu, conversar comigo, mulher samaritana, ainda pedir que eu te faça um favor de tirar água? Como é que pode você, um judeu, dizer que você pode trazer uma água melhor para mim? Você não tem nem com que tirar do poço. Olha só como é que a mulher está soberba, ela está se passando por uma pessoa muito de confiança, muito grande na cidade. E aí Jesus revela para ela quem ela é de verdade. Aos olhos de Deus, quem nós somos de verdade? Pecadores, miseráveis. Estamos pobres, nus,
precisamos comprar dele o ouro refinado. Precisamos adquirir dele a misericórdia que ele tem, o perdão que ele pode oferecer, a graça que ele pode dar. Precisamos de adquirir dele a salvação que a gente precisa, porque não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Cristo Jesus. Ninguém consegue nascer de novo, ninguém consegue vencer o pecado que o tem vencido, ninguém consegue resistir o diabo até que ele fuja de vós, se ele não receber de Deus a água da vida. O nascer de novo, que Jesus menciona a Nicodemos no capítulo 3, um capítulo antes desse, no mesmo evangelho de João, num outro encontro muito precioso, de Jesus e Nicodemos. Então quem se encontra com Cristo, não consegue enganá-lo, não se engane, Deus sabe tudo, Ele vê tudo, Ele não sabe só o que você fez não, Ele sabe até o que você está intentando fazer ou vai fazer. Então, não há como se esconder. Que tipo de vida você tem levado? Seja sincero diante de Deus. Às vezes nós oramos, e as nossas orações já são orações de quem tentam enganar Deus. Nós falamos com Deus que nós temos um problema, e nós apresentamos para Deus um problema como se fosse um probleminha. Nós falamos para Deus que nós temos um pecado, mas nós não descemos nas miúcias, não falamos nem que tipo de pecado é. Como quem diz, esse aí é muito grave, é melhor não falar para Deus não. Ele pode não gostar. E daqui a pouco, depois da confissão de pecados, eu vou ter o pedido das bênçãos. E aí ele vai dizer, esse aí não, proclamando o pecado que ele tem feito, reconhecendo a falha que ele tem feito, não vai ser merecedor. Nós não somos mesmo merecedor de nada. E às vezes nós queremos até nos esconder a nossa vida, até no momento da comunhão com Deus. Essa mulher está vivendo um tempo de comunhão com Cristo, e ela pensa o quê? Que ela pode esconder de Cristo, que ela teve 5 maridos, que ela agora só é uma mulher abandonada, sem marido nenhum. Chama lá o seu marido, não tem nenhum. Pensou que estava revelando tudo para Cristo. Ela estava dizendo tudo que ela queria dizer. Ela estava revelando tudo que ela queria revelar. Ela está querendo que ele fique sabendo só aquilo que é importante para ela, que não o leve a julgá-la, como outros julgavam. E não leve a esse viajante a ser indiferente, a entrar com uma conversa de protesto, de correção, porque ele só precisa saber o seguinte: não tem marido. Quando declara, ele vai dizer, disseste muito bem, não tem, já tiveste 5, o que tens agora não é teu. Ela está tentando esconder de Cristo, esconder as coisas que faz, que vive, que passa. Não é assim que nós alcançamos a graça de Deus, nem as bênçãos de Deus. A Bíblia diz que o que encontra graça de Deus e bênção de Deus é coração contrito e arrependido. Coração contrito e arrependido não desprezará o Senhor. Mas aquele coração soberbo que esconde, que conta o negócio, mas pela metade, porque acha que é feio demais, é ruim demais, é pecado demais, é grave demais, não encontra o favor que precisa. É como se você estivesse precisando de dinheiro e precisasse de 10 mil reais, mas chegasse para mim e falasse, pastor, estou passando um momento difícil, estou precisando acertar umas continhas por aí, o senhor sabe, eu sou trabalhador, trabalhadora, mas surgiu umas dificuldades, umas contas inesperadas aí, uns medicamentos, uma enfermidade, um carro que quebrou, eu não tenho a reserva toda, e eu estou precisando de uma ajuda, sabe que você poderia me ajudar? Falo, posso ajudar? Quanto você precisa? Aí você acha que 10 mil vai mostrar que você administrou muito mal. Esperou chegar em 10 mil, em 20 mil, a bola de neve já está enorme, para pedir socorro. Aí você fala assim, eu preciso de 5 mil. Aí eu falo, tá bom, vou arrumar os 5 mil para você. Não vai resolver o seu problema. Você se enroscou. Porque você tem 5 mil, você tem a minha ajuda, e 5 mil é a metade daquilo que você precisa só. Quando nós tentamos esconder de Deus, às vezes nós falamos para Deus só a metade do que a gente precisa. Só a metade do perdão que a gente necessita.
só metade do socorro que a gente conta. Porque mesmo nas nossas orações, no tempo nosso da comunhão, quem sabe na sexta hora do dia, aquele tempo que você reservou para buscar a Deus, não precisa ser meio-dia não, pode ser de madrugada, pode ser tarde da noite, pode ser meio-dia também. Tem muito judeu que reserva até hoje esse horário da sexta hora para buscar a sua comunhão com Deus. Você não está sendo sincero, você está querendo esconder algumas coisas de Deus. Que tipo de vida você tem levado? Tem que ser honesto, tem que abrir o jogo. Quem você é de fato? Quem você tem sido de fato? Porque às vezes a gente quer se passar até nas orações, na comunhão com Deus, como se fosse uma pessoa melhor, que a gente não é, que Ele sabe que não é. E passar como se a gente tivesse feito uma coisa que não é tão grave, não é tão pecado, tão podre, tão sujo. E aí a gente omite, esconde, tenta esconder. Eu posso esconder do outro. Eu posso esconder de mim mesmo, ver se é em mim, Senhor, algum caminho mau, porque às vezes eu não percebi ainda, está oculto para mim. Mas por que o salmista pede a Deus para ver? Porque nada está oculto para o Senhor. E guia-me pelo caminho eterno. Ela não é só uma mulher, ela não é só uma mulher samaritana, ela é uma mulher que traz pecados, que traz feridas, traz mágoas, que traz necessidade. É uma mulher que precisa da revelação que Deus tem, do revelar que Cristo dá. Quem eu sou, quem eu tenho sido, diga para Deus com sinceridade. As lutas, as circunstâncias, quem você tem sido na escola, quem você tem sido na família, quem você tem sido na vida, quem você tem sido na igreja, quem você tem sido no reino dos céus, ou no reino de Deus, quem você tem sido quando ninguém está à sua volta, quando você tem sido quando faz uma viagem e não tem ninguém que você conheça por lá, quem você tem sido. Porque pode ser que você se esqueça, mas Deus sabe muito bem quem você é, por isso que Ele revela a mulher samaritana. Então Ele, depois de revelar à mulher samaritana quem ela é de verdade, de mostrar que ela precisa mesmo de uma graça, de uma água viva, de uma fonte nova que vai jorrar, porque a fonte nova vai gerar novos princípios, novas possibilidades, novas características, novos valores. Fonte de vida, não de morte, porque pecado conduz à morte, conduz à destruição, conduz à perda, mas Jesus é a fonte da vida, que traz alegria, que traz esperança, que traz fé, que traz confiança, que traz perdão, que traz regeneração, que traz santificação, que traz a justificação de Deus, porque Ele paga pelo nosso pecado, Ele assume a nossa culpa, que traz vida para aquele que está morto. Ele então vai se revelar quem é, a partir dos versos que nós não lemos, verso 19 em diante. Mas é um texto que você conhece. E a mulher vai fazer uma pergunta: Senhor, quem são? Aonde é o lugar certo para adorar? Os nossos pais dizem que é aqui, Samaria, no monte aqui, no monte onde muitas vezes Jacó subiu. Os judeus dizem que é em Jerusalém, no monte Sião, onde Davi morou, onde Abraão apresentou em sacrifício Isaque, onde o templo foi construído por Salomão, lugar da habitação de Deus. Onde é o lugar certo para eu apresentar a minha vida diante do Senhor, do jeito que eu sou, na situação que eu vivo, com os pecados, com as crises, com as marcas, com as feridas, mas também com a esperança e com o pedido de socorro. É aqui? Porque eu estou entendendo agora. Eu preciso fazer isso. Ou eu tenho que ir lá em Jerusalém para fazer. E aí Jesus vai dizer: os verdadeiros adoradores adoram lá, adoram aqui, adoram em São José dos Campos, adoram aqui no templo, adoram em casa, adoram no seu viver onde estão, porque o que importa é adorar em espírito e em verdade. Deus é espírito e quer que os adoradores o adorem em espírito e em
verdade. O que importa é a sinceridade de coração. Nós cantamos cânticos aí, que falam da nossa sinceridade de coração de estar aqui, nossa sinceridade de coração de buscar a Deus, nossa sinceridade de coração de reconhecer a grandeza de Deus, a nossa sinceridade de coração de confessar ao Senhor a nossa culpa, o nosso pecado, reconhecer que somos falhos. A sinceridade de coração é o que vale. Esse é o culto que agrada a Deus. Então não preciso me esconder, não devo me esconder. Não devo tentar ocultar, eu tenho que abrir a alma. Eu tenho que revelar quem eu sou. Eu tenho que buscar a Deus do jeito que eu estou. Eu venho como estou. Porque diante de Deus, a graça, a providência, a compaixão, a perdão, aquilo que eu de fato preciso. A salvação, ao socorro. Então Jesus se revela. Porque ela vai falar assim, eu vejo que o senhor é muito sábio, né? Conhece a minha vida, sabe dizer muito bem aonde é o lugar certo de adorar, ou o jeito, o espírito que tem que existir. Quem que é o Senhor de fato? Porque o nosso pai Jacó foi importante, hein? Foi escolhido por Deus para gerar a grande nação, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. E ele tomou desse posto aqui. E os filhos dele, e os servos e o seu gado. Isso é maior do que ele. Os profetas nos anunciam aquele que é maior, o Messias que haveria de vir. Esse eu sei que é maior. E aí Jesus vai dizer, eu sou esse. Eu que falo com você. Maior que Jacó. O Messias. Prometido por Deus, que romperia os céus, que visitaria a terra para salvar o perdido. Jacó não pode fazer isso, nem a água desse poço, mas a fonte da vida, o Emanuel, o Messias, o Cristo que haveria de vir, esse sim, e esse sou eu que falo convosco. Então ela identifica Jesus. E ela corre para a cidade para dizer, lá no meio da multidão, dentro da cidade, eu encontrei o Messias, ele está lá fora, no poço, à porta da cidade de Sicar, no poço de Jacó. E a multidão sai para ver quem é esse homem, se ele de fato é o Messias. E muitos começam a conversar, e Jesus passa por ali 3 dias. E muitos vão dizer depois para Jesus, hoje eu creio, Senhor, que Tu és o Messias, não porque a mulher samaritana falou, mas porque eu mesmo posso testificar. Tu és o Messias. Tu és o Cristo. Essa é uma pergunta que Jesus fazia para os discípulos, quem diz o povo que eu sou? Ah, um profeta, como Elias ou João Batista. E Pedro disse, Tu és o Cristo. Ele disse, dissestes bem. Foi o Pai que o revelou. Essa mulher disse bem, Tu és o Cristo. Ela sabe quem Ele é. Está diante do enviado de Deus, o Filho unigênito do Pai, que veio salvar o perdido. Uma outra revelação que Ele faz, o que Ele espera de nós, a adoração sincera. Nesse monte, ou naquele, na cidade de São José, ou em casa, ou numa outra cidade, num outro país do mundo, numa outra tribo, numa outra aldeia, no meio de outro povo, verdadeiros adoradores. Nossa adoração vem pelo reconhecimento que passamos a ter de nós mesmos, do que Deus fez por nós em Cristo, de quem Cristo se tornou em favor da nossa vida, sendo Ele então merecedor de toda a honra e glória do nosso coração, do nosso viver. Então, por isso eu estou aqui, e você também. E alguns irmãos estão conosco pela Web TV, adorando ao Cordeiro que foi morto, que tem nome sobre todo nome, porque Ele é o Salvador de todo que nele crê. Ele se revela a nós. Vamos orar, queridos, que haja a graça de Deus ao nosso coração. Esse encontro não seja um encontro apenas com irmãos e irmãs, com o pastor, o que também é muito bom. É bom receber o pastor Expedito, a dona Anaí, reencontrá-los.
ver na vida deles o agir de Deus. É bom receber irmãos e irmãs, ver que Deus os tem sustentado, agraciado, abençoado, ouvido a prece. É bom. Mas a presença mais importante aqui é a do Senhor Jesus. Porque é Ele que encontra com você de verdade. É Ele que sabe as suas mazelas. É para Ele que a gente não consegue esconder nada. Mas é Ele que tem a providência para o suprir de tudo. De tudo que precisamos. Se colocamos diante dEle com sinceridade. Ele é Deus que pode abrir as janelas dos céus. Pode derramar bênçãos sem medidas. Pode fazer mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que em nós opera. Coloque diante do Senhor. Sendo quem você é de verdade. Vivendo a situação que você tem vivido. Na luta. No questionamento da vida. No pecado, na aflição, na dor, na perda, na frustração, na decepção com Deus, quem sabe, coloque diante de Deus aquilo que vai no seu coração, mas seja sincero, para que venha dele o agir que supre, o abençoar que preenche, o socorro que cuida, o perdão que acalma o coração, que dá paz para a alma, que nos faz caminhar em adoração ao Senhor.